Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 3. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Está curioso para saber de que forma essa passagem sobre o amor irá falar com você? Pega a tua Bíblia, vem comigo, porque está começando agora o Conto do Dia. Aleluia, que bom que você já está aqui com a sua Bíblia. Bom, antes de entrarmos aqui no texto, eu vou explicar para você o que é o Conto do Dia. O Conto do Dia são experiências que eu tenho no meu dia a dia e trago aqui para contar no canal. Fiz um quadro e esse quadro chamado Conto do Dia, uma vez na semana, eu venho aqui e trago relacionado junto com a minha experiência do que aconteceu no meu dia a dia. Eu trago aqui uma passagem da parte do Senhor para junto, né, estar edificando a nossa vida. Então, é a palavra de Deus junto com a minha experiência que aconteceu no meu dia a dia, que venho aqui, formulo e trago para vocês, para edificar a vida de vocês. Então, prosseguindo aqui, eu lembro que há algum tempo atrás, já entrando aqui na minha história, que eu quero deixar aqui para vocês. Algum tempo atrás, eu ainda estava trabalhando. Tive que descer no centro da cidade. Do meu trabalho, eu peguei um ônibus e desci no centro da cidade para resolver umas coisas pendentes, urgentes, que eu tinha que resolver. E eu estava muito cansada, mas resolvi o que eu tinha de resolver. Fiz umas compras, né? Comprei o que eu tinha de comprar. Estava cheia de sacolas. E esperando o meu ônibus, o ônibus estava demorando muito a passar. E de repente, ele chega, e esse ônibus ele vem e me aparece lotado de gente. O ônibus estava cheio de gente. E eu estava assim pedindo a Deus um lugar para me sentar, porque eu já não aguentava mais as minhas pernas. Eu estava com as pernas cansadas, eu estava cansada. Imagina, o dia inteiro você trabalha. Aí chega, ainda tem que resolver alguma coisa assim no centro da cidade. Você anda rua acima, rua abaixo, vai aqui, vai ali, compra coisa e tal. Cheia de peso nos braços, porque as sacolas estavam pesadas. E tudo que você quer no momento, em pleno cansaço. Eu estava com fome, eu estava com sede, louca para chegar em casa. E, como qualquer pessoa, eu estava doida para sentar. Falando aqui no nosso linguajar normal. Eu estava pedindo a Deus um lugar para mim sentar. Mas o ônibus estava muito lotado. Quando eu entro nesse ônibus, que eu passo passo a catraca do ônibus e fico procurando rapidamente um lugar para sentar, havia um lugarzinho, um lugar que ninguém queria sentar. Pois é, o ônibus lotado e tinha um lugar que ninguém queria sentar. Nós sabemos que no ônibus são 2 lugares juntos, né? Logo do comecinho para frente, pelo menos aqui o que eu costumo pegar é assim, é de 2 em 2 lugares, logo no comecinho. E tinha ali um lugar sobrando. Numa cadeira tinha um senhor. E ao lado desse senhor estava lá o assento livre. Ninguém queria sentar. Eu falo que ninguém queria porque o ônibus estava lotado. Então ali só não tinha eu de cansada, tinha mais pessoas. Só que, gente, ninguém queria sentar ao lado desse senhor. Mas por que será que ninguém quis sentar naquele lugar? Depois que eu sentei, foi que eu vim entender por que ninguém quis sentar naquele lugar. Foi algo assim que aconteceu comigo que de imediato eu falei, Jesus, me dá livramento, eu vou levantar daqui. Ficou curioso, não foi? Bom, eu vou contar para vocês o porquê ninguém quis sentar naquele lugar. Assim que eu sentei, eu não tinha reparado muito o senhor que estava no banco, na cadeira ao lado. Mas eu sentei, assim que eu sentei, eu senti um cheiro muito forte. O senhorzinho que estava sentado, ele estava bêbado. E ele estava cheirando a xixi. O cheiro dele era tão forte que só não chegava ali quem estava perto dele. E até ali mais pro meio do ônibus, mais ou menos. Só que eu entrei naquela euforia, louca para sentar no lugar, nem me dei conta de cheiro forte nenhum. E eu estava ali sentada.
Eu sentei e comecei a sentir, imagina, eu já estava cansada, com fome, eu estava enjoada, eu comecei a sentir aquele cheiro forte. Eu pensei assim, Senhor, como que eu pude sentar aqui, né? O único lugar que tinha para mim era ali. E o Espírito Santo falou para mim, não levanta, você vai ficar aí. E eu, meu Deus, eu só no meu pensamento, conversando com Deus, Senhor, como que eu vou ficar aqui? Não dá para mim ficar aqui. O cheiro tá muito forte, o cheiro de bebida, o cheiro de xixi tá muito forte. Eu não vou conseguir ficar aqui. E ele tava todo rasgado, todo sujo, todo, sabe? Ai, gente, uma situação muito difícil de falar aqui. Muito difícil, muito difícil. E eu falei, mas meu Deus, e Deus falou, não, você vai ficar aí. E observa. Eu falei, meu Deus, já que o Senhor quer que eu fique aqui, então tapa o meu nariz. Deixa o meu nariz dormente para mim não sentir esse cheiro forte. Porque senão eu vou vomitar, eu não vou conseguir ficar aqui. E Deus não falou mais nada comigo. Mas tive que obedecer e ali fiquei. E de repente esse Senhor começa a querer puxar conversa comigo. Eu olhando para frente, ele aqui me olhando. E de repente eu fui e olhei assim para ele. Porque eu falei, eu não posso desprezar, né? Não posso fingir que não tem ninguém do meu lado. Eu acredito que se fosse Jesus que estivesse no meu lugar, Jesus não ia fazer acepção. Porque está sujo, porque está com cheiro forte, porque está bêbado. Então eu também não posso fazer. Foi o que eu estava conversando comigo mesmo ali naquele momento. Ele olhou para mim e eu olhei para ele, né? Dei um ar de riso para ele e continuei olhando para frente. E nisso daí ele começou a puxar conversa comigo. E eu confesso para vocês que no meu pensamento estava assim, Jesus, não deixa ele conversar comigo. Senhor, não deixa ele conversar comigo, não deixa ele abrir a boca para conversar comigo. Gente, eu não estava fazendo acepção, mas era o momento ali. Era o cheiro, era o estado que ele estava e a minha situação, eu já não estava bem. Eu não estava bem, eu estava ali abatida, eu estava cansada, eu estava com 1001 problemas, né? Ali, físico, porque o meu cansaço era físico, mas também era mental, eu estava com cansaço mental ali. E eu confesso para vocês que eu falei, Jesus, não deixa ele abrir a boca para falar comigo, não deixa ele falar comigo, Senhor, porque senão não sei se eu vou aguentar ficar. E Deus, você vai ouvir, fica aí e começa a ouvir. E eu fiquei sentada e ele começou a falar comigo. E ele disse assim para mim, moça, você é crente? Aí eu olhei assim para ele. Eu falei, eu sou sim. Aí ele disse assim, pelo seu jeito, pela a forma com que você está aqui, dá para perceber que você é crente. Porque quando você sentou aqui, eu comecei a sentir algo diferente. Olha só, eu comecei a sentir algo diferente. Eu sabia que não era uma pessoa qualquer que estava aqui sentada. E eu não falei nada. E eu nesse momento, eu não tinha palavra na minha boca para falar nada. Eu só conseguia ouvir ele. E a forma dele falar começou a chamar a minha atenção. E eu continuei ouvindo ele. E ele disse assim para mim, você é diferente. Você é diferente. Eu falo para você, você acredita que eu já fui crente? Ele conversando comigo, o Senhor conversando comigo. Aí eu falei assim, o Senhor está afastado? Aí ele falou assim para mim, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu sei orar, eu sei falar com Deus, eu sei ler a Bíblia, eu conheço, inclusive, o Salmo 91 de cor. Eu conheço muito bem a palavra de Deus. E nesse momento, o meu coração começou a sentir, assim, um amor por esse Senhor. E o cheiro forte dele, gente, eu já não estava sentindo mais. Eu falo para vocês que eu esqueci da aparência dele. Eu esqueci do cheiro de bebida dele, do cheiro de xixi que ele estava, do cheiro forte. Da condição que ele estava ali, eu esqueci completamente. E fiquei ouvindo unicamente o que ele estava me falando. E ele falou assim, olha, moça, eu era bem sucedido enquanto eu servia a Deus. Eu tinha tudo. Eu tinha tudo porque eu tinha Deus. Só que de repente, eu caí. Eu caí. Eu não vou te contar como eu caí. Mas eu acabei não aguentando as lutas, as provações. E acabei saindo dos caminhos de Deus. E estou aqui nessa situação. Eu estou entregue aos vícios e abandonado por minha família. Moça, eu tenho família. Mas eu que abandonei a minha família. Não foram eles que me abandonaram. Eu que abandonei. Porque eles não merecem. Eu tenho um filho e esse filho não merece ver o pai dele na condição que ele está. Na condição que eu estou, meu filho não merece me ver assim.
Eu abandonei a minha esposa. Eu abandonei ela porque ela não merece um bêbado viciado na vida dela. Então eu resolvi deixar eles. E eu fico por aí. Não tenho para onde ir. Porque eu escolhi isso para mim. Eu olhei assim para ele, os meus olhos já cheios de lágrimas, mas eu me mantendo com temperança. Olhei assim para ele e falei: mas o Senhor tem vida. Ainda dá tempo o Senhor voltar para Jesus. Dá tempo o Senhor deixar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e voltar para Jesus. E Jesus, a partir do momento que o Senhor se entregar de volta para Jesus, Ele vai restaurar e vai lhe devolver a sua família. Tudo que o diabo lhe roubou, Deus, Ele está disposto a lhe devolver. E ele começou a chorar. E as pessoas que estavam no ônibus começaram a ficar olhando. E eu estava cheia ali, Deus estava me enchendo ali de ousadia da parte dele. E as pessoas olhando o ônibus calado. O barulho só do motor do ônibus andando. E as pessoas assim, nos observando. E eu falei: olha, qual o seu nome? Ele me falou o nome. E eu esqueci o nome dele, agora no momento eu não lembro. Mas eu lembro que eu anotei o nome dele num papelzinho, guardei dentro da minha Bíblia para mim sempre estar orando por ele. Mas eu tenho várias Bíblias e eu não sei esse papelzinho pequeno em qual Bíblia eu coloquei. Mas Deus conhece ele, né? E Deus sabe. Bom, e ele me falou e eu falei: olha, Deus tem plano para o Senhor. Ainda não está perdido. O Senhor tem vida, então enquanto a vida há esperança. Deus, Ele quer trabalhar na sua vida se o Senhor o aceitar de volta. E ele falou: mas eu não tenho força, moça. Eu não tenho força para isso. Eu falei: mas Deus vai lhe dar força. Sabe por que Deus vai lhe dar força? Porque quem marcou este encontro aqui com o Senhor foi Deus. Quem está aqui sentado do seu lado não sou eu, é Deus. Deus está aqui me usando para o Senhor, para lhe falar que Ele está lhe dando uma oportunidade hoje. Uma oportunidade de arrependimento, de reconciliação. O seu filho sente sua falta. Sua esposa sente sua falta. Eles não querem ver o Senhor nessa situação. Não só eles não merecem ver o Senhor nessa situação, mas principalmente o Senhor não merece, o Senhor mesmo, viver nessa situação. Deus tem algo melhor para a sua vida. E ele, com lágrima nos olhos, ele disse assim: você quer ouvir? Eu sei falar o Salmo 91, eu posso falar ele para você? Eu falei: pode, fale. E ele começou a falar o Salmo 91. E a parte que ele já não conseguia completar, eu completava. E assim nós fomos falando o Salmo 91. E ele com os olhos cheios de lágrimas, chorando. E ali também, chorando, eu assim, me segurando para não chorar de ver aquela situação. Os meus olhos cheios de lágrimas também. E eu falei para ele: olha, o meu ponto está chegando. Já estou perto da minha descida, da minha parada. Mas não esqueça que foi Deus hoje que marcou o encontro com a sua vida. Ninguém estava sentado aqui do seu lado. Deus guardou esse lugar para que eu chegasse e sentasse, para que ele pudesse estar aqui falando com o Senhor. Então é Deus que está falando com o Senhor. É Deus que está lhe dando uma nova oportunidade para que o Senhor venha mudar. Para que o Senhor venha se arrepender. O Senhor não tem força, mas peça força para Deus que Ele vai lhe dar. O inimigo não pode mais que o nosso Deus sobre a sua vida. Onde o Senhor mora tem igreja? Eu perguntei para ele: onde o Senhor mora tem igreja? Ele falou: tem uma perto da perto da rua onde eu fico. Que ele não tem casa, mas ele tem um lugar que fica. E eu falei assim: então procura uma igreja, os irmãos de lá vão lhe ajudar. Procure aceitar o Senhor Jesus, mas não fique nessa situação. E, de repente ainda, eu conversando com ele, uma mocinha estava no banco da frente. Desde o começo eu percebia que ela estava virando sempre para trás. E quando eu falei que estava chegando perto do meu ponto, ela dirigiu a palavra a mim e me saudou com a paz do Senhor. Ela disse: a paz do Senhor, irmã. Eu falei: amém. Ela falou: olhe, como Jesus é lindo. Eu sou nova convertida. E eu estou vendo aí como vale a pena a gente mencionar Jesus onde a gente passar. E mais uma vez eu estava glorificando a Deus dentro do meu coração. Porque de minhas forças eu não queria estar ali, não queria sentar ali. E ela olhou para mim e ela falou assim: eu sou nova convertida, eu acabei de aceitar Jesus. E eu já amo tanto Jesus. E de ver o que Ele está fazendo, eu fico maravilhada. E eu falei: amém, minha filha. Ela já tinha os seus 17 anos, porque ela disse que ia prestar uma prova, ia fazer uma prova, né, para um concurso.
E ela falou assim: irmã, por favor, ore por mim. Eu preciso muito passar nessa prova. Eu preciso muito passar nesse concurso. E eu creio que Deus vai me dar a vitória. Eu creio hoje, mais que nunca, que Deus vai me dar a vitória. E eu falei assim para ela: minha filha, vá confiando em Jesus, que você já passou nessa prova. Qual o seu nome? Ela falou o nome dela. Eu falei: eu vou estar orando por você. Ela falou amém. E ali eu já estava pertinho já de descer ali para ir para minha casa. E eu falei assim: eu vou orar pelo Senhor, viu? Para que Deus ele lhe dê força para o Senhor voltar para sua família. Deus ele vai devolver tudo que o diabo lhe roubou. O Senhor vai lhe devolver. Ele falou amém, chorando. E a mocinha também, toda feliz de ver aquela cena, aquela situação. Que exemplo de fé ela obteve nesse dia. Eu acredito que ela passou a confiar em Deus mais do que nunca. Mais do que nunca. Porque é disso que quem está no primeiro amor, quem é novo convertido, precisa de ver pessoas sendo usadas por Deus. E naquele momento eu glorifiquei a Deus. Glorifiquei ao Senhor. Porque Ele me usou, Ele preparou aquele momento para que eu estivesse ali e pudesse falar do amor dEle. E para tirar dúvida de vocês realmente, não senti cheiro, não senti odor forte nenhum. Eu só vi ali uma alma que precisava ter esse encontro, um ser que precisava ouvir o quanto que o Senhor Jesus ainda o amava. Eu vi ali alguém que o Senhor Jesus trouxe esperança naquele dia para a vida dele. E ainda o Senhor trouxe testemunho para a vida daquela menina que estava nova na fé. E eu saí e fui para casa glorificando a Deus. E eu falei: Senhor, obrigada por essa oportunidade. Se o Senhor quiser me usar mais e mais e mais, me use. E perdoe as minhas falhas, meu Deus. E comecei a ficar muito envergonhada porque eu não queria sentar ali naquele lugar. Mas o Senhor, Ele nos conhece. O Senhor, Ele sabe quem somos nós. Ele também sabe que é conosco que Ele pode contar. Ele sabe que nós somos obedientes a Ele. Aleluia. Então, que me adianta eu ter tudo, ter um lar, ter a minha família, eu não ter amor para com o meu próximo. Dizer que eu tenho Deus, mas diante do meu próximo, eu não estar com este amor dentro de mim para passar para o meu próximo. Que adianta ter tudo, como aqui a palavra do Senhor fala, e eu não ter amor para aqueles com que precisam, eu não tratar o meu próximo com amor, como eles precisam, né? Então, nesse dia, o Senhor me deu uma grande lição. E eu passei a orar por eles todos os dias, todos os dias, todos os dias. E sabe, eu sei que isso vai te ensinar muita coisa, assim como ensinou a mim também. Não importa a situação que você esteja, você tem que estar para Deus sempre. Para Deus, nós não podemos ficar nunca em off. Nunca, nunca. Sempre está disponível para o Senhor nos usar, para qualquer pessoa e em qualquer momento. Esse foi o nosso conto do dia. Amém? Então, que Deus em Cristo te abençoe.